Boa tarde. Está no ar o RBV News, edição da tarde, que leva a você, internauta, os principais fatos do dia em Mato Grosso do Sul, no Brasil e no mundo. Um adolescente de 14 anos foi atacado com mordidas nos braços e pernas no início da tarde desta quarta-feira por uma cadela da raça Pitbull, no Jardim Londrina, em Dourados. O garoto caminhava na companhia de colegas pela rua quando o grupo mexeu com o animal, que revidou e atacou um deles. Segundo um dos adolescentes, a cadela estava solta na rua. Uma mulher que passava de carro pela rua viu o ataque e buzinou. Ela ainda arrancou com o carro no momento em que a cadela se assustou e largou o garoto. Vizinhos também viram a ação e chegaram a bater no animal. O corpo de bombeiros compareceu ao local e prestou os primeiros socorros ao garoto, que foi encaminhado ao Hospital da Vida. E a Operação Semana Santa da Polícia Militar Ambiental já fez as primeiras apreensões. Um homem de 66 anos foi preso em Corumbá com 9,5 kg de peixes com tamanho inferior ao permitido pela legislação. Os policiais realizavam o trabalho de lacre do pescado para transporte quando o homem, vindo do Paraná, parou para lacrar os peixes pequenos. Diante do crime ambiental, os policiais deram voz de prisão ao turista, residente em Guarapirama, Paraná, que foi conduzido com o material apreendido à Delegacia de Polícia Federal. Ele foi autuado em flagrante por pesca predatória e saiu após pagamento de fiança. Se condenado, poderá pegar pena de 1 a 3 anos de detenção. O pescador ilegal também foi multado em R$ 900. O ministro da Pesca, Marcelo Crivella, cumpriu a agenda hoje em Mato Grosso do Sul. Pela manhã, ele se reuniu com políticos em Campo Grande e à tarde seguiu para Dois Irmãos do Buriti. O desembarque aconteceu em Campo Grande, na base aérea. O ministro da Pesca e Aquicultura, Marcelo Crivella, veio ao estado para liberar recursos para o setor. A produção aqui é de 12 mil toneladas, mas o potencial é de 1 milhão de toneladas. E nós vamos alcançar isso quando nossos parques aquícolas estiverem com as licenças ambientais. Incentivar o consumo desse tipo de carne pela população brasileira. Esse é o maior desafio que o setor enfrenta atualmente. Para o governador André Putinelli, com o incentivo, a situação pode mudar. Quando você tem garantia de comercialização, você tem garantia de produção. Se você tem bom preço, e o preço até está excessivo, R$ 5,00 em média o quilo de peixe, por isso que ele ainda não compete com o frango. Então, você tendo mercado e é o que está preparando, terá produção, não há problema algum quanto a isso. A ideia é que com essas 3 escavadeiras que serão distribuídas por alguns municípios do estado, que a piscicultura seja incentivada. Para isso, será lançado em Dois Irmãos do Buriti um frigorífico com capacidade para produzir até 10 mil toneladas de peixe por dia. As escavadeiras serão utilizadas em 13 municípios: Amambai, Eldorado, Jardim, Ladário, Guia Lopes da Laguna, Miranda, Mundo Novo, Nova Alvorada do Sul, Porto Murtinho, Rio Brilhante, Coxim, Sonora e Itacuru contam com esse auxílio para a construção de tanques para piscicultura. Em apenas 3 dias, por exemplo, é possível fazer um tanque com o tamanho de um campo de futebol. Essas retroescavadeiras representam o início de mais tanques, a possibilidade de incorporação da agricultura familiar na produção de pescado, para que possamos ter produção e comercialização. Com isso, quem ganha são os piscicultores. O mais importante de tudo isso é você poder produzir em escala, você disponibilizar isso e baratear o custo desse alimento, que é um dos alimentos mais ricos em proteína. E, além de tudo isso, você poder melhorar a renda dessas famílias para que essas famílias possam ter uma vida mais digna e melhor. E após o café da manhã com o ministro Marcelo Crivella, o deputado federal Vander Lobé comentou sobre os caminhos do PDT e de Dagoberto Nogueira nas eleições municipais. Ele disse que esteve em reunião com as ministras Gleice Hoffmann e Ideli Salvati e o senador Delcídio do Amaral, cobrando a nomeação de Dagoberto na Eletrosul. A ministra Gleice ficou logo depois da Semana Santa, como é uma nomeação nacional, um cargo nacional, né, de colocar isso dentro do entendimento com o PDT nacional. Estamos otimistas. Dagoberto foi uma pessoa que ajudou muito a Dilma na campanha aqui, foi nosso candidato a senador
e merecidamente precisa desse espaço. Teria uma tentativa para que não fechasse a coligação para apoiar o Girotto, a prefeitura? Não. Nós, primeiro, o Dagoberto merece esse cargo, não estamos condicionando a nada. Eu, pelo menos, tenho um compromisso com ele. Evidentemente que depois dele nomeado, nós vamos estar disputando para tê-lo o PDT, como sempre esteve conosco, esperamos que esteja conosco. Amanhã, segundo a tradição católica, o consumo de carne vermelha deve ser evitado como forma de respeito aos momentos de dor que Jesus Cristo passou em seu Calvário até a crucificação. Mas para outras religiões, a Sexta-feira Santa é vista de outra forma. Sobre esse assunto eu conversei com o pastor e teólogo Marcelo Moura Silva. A entrevista você confere agora. Hoje, por tradição, muitas famílias não consomem carne vermelha nessa época do ano. Na religião evangélica, essa tradição não é mantida. Sobre esse assunto, eu vou conversar com o professor de teologia, Marcelo Moura da Silva. Boa tarde, professor. Boa tarde. Por que não é mantida essa tradição na religião evangélica? De forma bem simples, é porque nós não temos uma necessidade de manter essa tradição pelo fato de que a festa da Páscoa cristã tem sua origem na Páscoa judaica. E na Páscoa judaica se alimentavam da carne vermelha. A morte do cordeiro celebrava a libertação do Egito, do povo hebreu do Egito, pela mão de Deus. E essa festa se prolongou por gerações, tendo o consumo da carne vermelha. Todavia, a tradição cristã romana começou a impedir esse consumo pelo fato de que a imagem de Jesus foi agora como substituição do sacrifício do cordeiro e, portanto, a carne do cordeiro seria a carne do próprio Cristo. Então, em memória, como uma espécie de símbolo de fé, evitam comer a carne vermelha nesse período. Professor Marcelo, como é que a teologia explica isso? Teologicamente, não há um impedimento ao consumo da carne vermelha. É sim um hábito, é uma tradição que se mantém em memória a esse grande sacrifício de amor. Penso que as pessoas que guardam essa tradição precisam manter na mente o grande amor de Deus em Cristo Jesus por elas. E aqueles que não guardam também precisam manter na mente que a morte de Jesus no Calvário representa a salvação, uma entrega de amor de Deus para salvar a vida das pessoas. Então, mantendo ou não a tradição, o principal é manter Cristo no coração. Professor Marcelo, qual a importância que os evangélicos dão para a morte e ressurreição de Jesus? Bem, a igreja evangélica é composta de muitas confissões e, consequentemente, com opiniões diversas. No entanto, todas as igrejas evangélicas, ou melhor, todas as igrejas cristãs, têm na morte e ressurreição de Jesus a razão principal da sua fé. Porque na entrega de Jesus à morte, nós cremos que todos fomos perdoados dos nossos pecados. Todos aqueles que creem no sacrifício de amor de Jesus Cristo recebem por Ele a salvação das suas vidas, uma salvação que será eterna. E a ressurreição, porque através da ressurreição de Jesus nós temos uma certeza: nós viveremos para sempre. A morte não é a última palavra, a violência não é a última palavra, a intolerância religiosa que levou Jesus à morte não é a última palavra. Então, de forma bem objetiva, para toda a cristandade, morte e ressurreição de Jesus é fundamento da nossa fé. Professor Marcelo, como que essa data é celebrada para os evangélicos? Como disse, os evangélicos, por sua multiplicidade e também diversidade, existem muitas formas, né? Particularmente, a denominação batista celebra com alegria a revelação do amor de Deus, a consumação da salvação em Cristo Jesus através desse sacrifício e também de sua ressurreição. Celebramos através de reuniões, de cultos, de cerimônias, onde nos alegramos
por ter alcançado a salvação em Cristo Jesus, ter conhecido essa notícia transformadora que transformou a nossa vida e que transforma a vida de todo aquele que crê. E também nos reunimos para cantar, celebrar a nossa fé, nos reunimos para comungar, para ampliar a fraternidade, o amor um com o outro, e dessa forma nós conseguimos assim nutrir a relevância desse sacrifício na nossa vida e perpetuando também para outras gerações essa mensagem que mudou a nossa história. E a Páscoa, no sentido da palavra, ela é comemorada dentro das igrejas evangélicas, dentro da Batista, professor? Então, a Páscoa ela é celebrada dentro da perspectiva cristã, porque a Páscoa é uma festa original da cultura judaica e do judaísmo, portanto, né? Não apenas porque a Páscoa cristã também surge dentro dessa cerimônia judaica, mas como origem, a Páscoa é uma celebração da libertação do povo hebreu do Egito, pela mão poderosa de Deus, e Deus então interviu de forma milagrosa, fazendo com que o faraó expulsasse, né, o povo do Egito. E diante dessa experiência, eles marcaram, através dessa cerimônia, que era o sacrifício do cordeiro, que pintava os sangues nas portas, e onde a morte não entraria. A morte entraria na casa que não estivesse marcada. E diante desse feito, desse sinal de poder da parte de Deus, aquela nação foi liberta e foi colocada para fora do Egito, coisa que eles, de certa forma, ansiavam por viver muito oprimido. Então a festa da Páscoa marca um grande projeto de Deus em libertar pessoas da opressão, de libertar pessoas do medo, de libertar pessoas do excesso de trabalho, de libertar as pessoas dessa dinâmica que os impérios colocam e impedem a felicidade humana. Então, a Páscoa, ela é celebrada como um grande plano de salvação de Deus, através de Cristo Jesus para nós os cristãos, e para os judeus através da grande ação de Deus na história. Mas, professor, o objetivo é único, né? Deus. É isso aí. O objetivo é que a gente tenha fito os olhos e o coração nos caminhos de Deus, nos princípios que estão revelados na palavra de Deus e nos princípios que elevam a humanidade a um estágio superior de bondade, de misericórdia, de mansidão, de tolerância, de compreensão, de harmonia, de paz, e eu poderia falar muitos outros adjetivos positivos que transformam a vida das pessoas. Muito bem, eu conversei com o professor Marcelo Moura Silva, ele que é professor de Teologia. Obrigado pelas informações, professor. Uma alegria estar com vocês. Deus abençoe e uma feliz Páscoa. E no próximo bloco você confere os principais fatos do Brasil e do mundo. E ainda nesta edição, uma matéria especial sobre a chegada do vencedor do Big Brother Brasil 12, Fael. Voltamos já. Esta é Talento Molduras e Quadros na Rui Barbosa 1187. Peças para decoração, gravuras, telas e muito mais em nossa loja. E a partir de agora sua compra também pela internet. Melhores preços e condições é na Talento Molduras e Quadros. Nasce em Campo Grande, o mais completo portal de notícias de Mato Grosso do Sul. Economia, esporte, política, cultura e lazer. Notícias do estado, do país e do mundo. Além da Web TV trazendo matérias e insights ao vivo no decorrer da programação. Tudo isso sob o comando da mais completa equipe de jornalismo do estado, associada às maiores agências de notícias do Brasil e do mundo. RBV News. Aqui você sabe de tudo. A Talento Molduras e Quadros é perfeita para você na hora de decorar ambientes com quadros de gravuras, gravuras nacionais e importadas, telas e artistas de renome, linha de materiais para pintura, espelhos especiais de todos os tamanhos, painéis para fotos, plantas artificiais e cachepôs e molduras especiais que com certeza uma delas se encaixa nas suas necessidades de decoração. E aproveite a mega promoção de até 50% de desconto para pagamento à vista. Talento, Rui Barbosa 1187. O regime sírio afirma ter iniciado a retirada de suas tropas de algumas zonas do país,
Mas o Exército intensificava nesta quinta-feira o cerco às regiões rebeldes, faltando 7 dias para vencer o prazo dado pelo emissário da ONU e da Liga Árabe Kofi Annan para um cessar-fogo total. Apesar de o regime sírio afirmar ter iniciado a retirada de tropas de algumas zonas do país, o exército intensificou nesta quinta-feira o cerco a regiões rebeldes. Andane, na província de Alepo, amanheceu sob novos bombardeios, como mostram essas imagens publicadas no YouTube. Segundo o Observatório Sírio de Direitos Humanos, também foram registrados confrontos violentos na cidade de Duma, perto de Damasco. Os novos ataques acontecem faltando apenas 7 dias para vencer o prazo dado pelo emissário da ONU e da Liga Árabe, Kofi Annan, para um cessar-fogo total na Síria. 2 adolescentes foram detidos no sul da França, suspeitos de matar um menino de 9 anos com um tiro no peito. O disparo provavelmente foi acidental. Dois adolescentes foram detidos na França suspeitos de matar com um tiro no peito um garoto de 9 anos. O caso aconteceu quarta-feira na cidade de Mende, região sul. Depoimentos iniciais indicam que o disparo foi acidental. Pode ter sido quando um dos jovens, agora sob custódia, mostrava como o revólver funcionava. É óbvio que ninguém encontra uma arma na rua. Estamos investigando a origem dela. O menino que foi morto morava no mesmo prédio que os adolescentes e costumava brincar com eles. Um de 13 anos teria dado o tiro. O outro, de 15, é suspeito de ter tentado esconder a arma. Os investigadores esperam agora o resultado da autópsia e dos exames balísticos, realizados nesta quinta-feira. Com mais de 800 mil nascimentos no ano passado, a França tem hoje a maior taxa de natalidade da Europa, seguida pela Irlanda. Mas a infraestrutura de creches e berçários do país está no limite da capacidade, fazendo com que a profissão de babá tenha um crescimento recorde. Entregar o filho a um completo estranho não é fácil, mas na França ter uma babá nunca foi tão popular. Sylvie, por exemplo, cuida de Margot e Rafael 10 horas por dia, 5 dias por semana. Ela exerce a profissão há 15 anos e tem uma boa ideia do que é necessário. Você precisa ter paciência, estar alerta, acima de tudo atento, e escutar tanto as crianças quanto os pais. A taxa de natalidade francesa é a maior da Europa, por isso encontrar vagas em berçários e creches, especialmente em Paris, é um prêmio. Muitos pais procuram babás como uma alternativa. As agências estão crescendo, cerca de 1.500 surgiram nos últimos 3 anos. Esta, descrita como uma caçadora de talentos na área, só aceita 1 a cada 30 candidatos. Entrevistamos sobre a experiência profissional, descobrimos com que tipo de famílias trabalharam, quantas crianças, de que idades, por que saíram do último emprego, que horas trabalhavam. Tentamos ter informações muito precisas da interação com as crianças. Mas encontrar a pessoa perfeita para tomar conta dos pequenos pode ser caro. Uma taxa anual de 800 euros mais uma média de 1.200 euros por mês. Para Laurence, mãe de Rafael, este é o preço da paz de espírito. Em 48 horas, eles encontraram 4 potenciais candidatos para nós, todos qualificados. Quando você trabalha e precisa de alguém para cuidar dos filhos, rapidamente faz as contas. Metade dos custos pode ser recuperado graças a vantagens fiscais. Mas, de qualquer forma, para quem opta pelas babás, não há valor que pague o bem-estar da criança. Vila Sésamo chegou ao Paquistão. Os Estados Unidos investiram 20 milhões de dólares na versão paquistanesa da famosa série infantil, com o objetivo de ajudar na educação dos pequenos e também melhorar a imagem dos americanos entre a população. Welcome to Sim Sim Hamada. Yeah, I'm Elmo.
Elmo tem milhões de fãs no mundo todo e agora chegou ao Paquistão. Sim Sim Hamara é a versão em língua urdu do famoso programa educativo americano Vila Sésamo. Os episódios já estão sendo transmitidos desde setembro. Elmo é acompanhado por Rani, uma menina de 6 anos que gosta de fazer muitas perguntas e que defende o poder das meninas. Jogo cricket melhor do que todos os garotos da minha rua. A equipe da versão original de Vila Sésamo veio ajudar. Com esta nova versão, os Estados Unidos buscam educar e promover a tolerância em um país destruído pela pobreza. Aqui, uma criança a cada 8 trabalha. A Agência Americana para o Desenvolvimento Internacional investiu 20 milhões de dólares no projeto. O órgão gasta bilhões em ajuda aos civis, em grande parte para amenizar o sentimento anti-americano no Paquistão. Se pensarmos quanto custa a construção de um colégio, cerca de 500 mil dólares, e se considerarmos este show como uma escola, podemos imaginar as milhões de portas que vão se abrir para o aprendizado através do programa. Os criadores esperam levar a série a pelo menos 700 mil crianças. Para isso, o programa será traduzido em vários dialetos. De qualquer forma, Sim Sim Hamara já parece ter conquistado a garotada no Paquistão. Como estes meninos que contam que sua personagem favorita é o Elmo, porque ele diz coisas divertidas. Mas a missão educativa não vai ser tão simples quanto parece. Vila Sésamo já foi transmitido no país nos anos 90, só que o programa foi alvo de militantes islâmicos. No próximo bloco você vai ver como estão as vendas de peixe para o almoço da Sexta-feira Santa. E a estrela sul-mato-grossense do momento, o veterinário Fael, leva as fãs ao delírio em sua chegada a Campo Grande. Voltamos já. Esta é Talento Molduras e Quadros na Rui Barbosa 1187. Peças para decoração, gravuras, telas e muito mais em nossa loja. E a partir de agora sua compra também pela internet. Melhores preços e condições é na Talento Molduras e Quadros. Nasce em Campo Grande, o mais completo portal de notícias de Mato Grosso do Sul. Economia, esporte, política, cultura e lazer. Notícias do estado, do país e do mundo. Além da Web TV trazendo matérias e insights ao vivo no decorrer da programação. Tudo isso sob o comando da mais completa equipe de jornalismo do estado, associada às maiores agências de notícias do Brasil e do mundo. RBV News. Aqui você sabe de tudo. A Talento Molduras e Quadros é perfeita para você na hora de decorar ambientes com quadros de gravuras, gravuras nacionais e importadas, telas e artistas de renome, linha de materiais para pintura, espelhos especiais de todos os tamanhos, painéis para fotos, plantas artificiais e cachepôs e molduras especiais que com certeza uma delas se encaixa nas suas necessidades de decoração. E aproveite a mega promoção de até 50% de desconto para pagamento à vista. Talento, Rui Barbosa 1187. A Sexta-feira Santa deve ser de dia ensolarado com poucas nuvens. Quem pretende viajar amanhã não deve pegar chuva. Acompanhe agora a previsão para 5 capitais do país. Os feriados prolongados são sempre uma preocupação para os profissionais que trabalham no Hemosul. Com um grande número de pessoas viajando, também é comum que o índice de acidentes nas estradas cresça. Para garantir o estoque do banco de sangue, esses profissionais fazem um apelo à população. Mais do que um ato de solidariedade. Para Alexandre, a atitude significa muito mais. Satisfação. Sentimento de satisfação e o sentimento de dever cumprido. Estamos falando em doação de sangue. Além desse sentimento, o gesto ajuda a salvar a vida de outras pessoas. Neste feriado prolongado de Páscoa, Lucas se adiantou. É a primeira vez que eu estou vindo, acho muito importante doar, né? Porque sempre tem pessoas precisando da doação.
Os estoques de sangue estão equilibrados, porém todas as tipagens sanguíneas são bem-vindas. Os interessados em serem doadores precisam pesar acima dos 50 quilos e estarem bem alimentados. Apesar deste equilíbrio nos estoques, a técnica do Hemosul alerta. É importante que todos procurem o banco de sangue para doar, mesmo com os estoques tranquilos, porque se não mantivermos um número de doação diária, esses estoques baixam, entramos num estado crítico e aí precisamos de novo a convocação da população. Por isso, é importante a conscientização de todos. O ideal por dia seriam de 120 a 150 unidades de bolsas de sangue. É claro que aí entram todos os tipos sanguíneos, né? A gente não está falando em situações de uma necessidade específica, mas o ideal seria em torno de 120 a 150 bolsas. Nós temos dias que ultrapassamos isso, temos dias que alcançamos apenas o número de 80 bolsas, então por isso que fica a convocação da população para comparecer. O gesto é bem simples, pode levar de 30 minutos a 1 hora. Você é atendido na recepção, preenche um questionário, logo após passa por um atendimento médico e, se estiver tudo certo, inicia-se o processo de doação, que dura em torno de 10 a 15 minutos. Nosso recado é que você se organize no seu tempo, procure fazer a sua doação, que é muito importante. Existem pessoas em hospitais precisando de componente sanguíneo e, infelizmente, não se fabrica esse componente. Depende da solidariedade de outros e você que nos ouve pode ser essa pessoa que poderá fazer a sua doação e ajudar alguém que está esperando. E nesta quinta e sexta-feira, o Hemosul não estará atendendo. Retornará ao sábado, das 7 horas ao meio-dia. Na véspera da Sexta-feira Santa, os mercados e peixarias de Campo Grande ficaram lotados. Mas quem não teve tempo de garantir o almoço de amanhã, ainda tem tempo de correr atrás dos ingredientes. Correria daqui, correria dali, tudo para garantir o cardápio do almoço de Páscoa. E o que não pode faltar? O famoso peixe. Peixe? Não pode faltar. Não pode, de jeito maneira. Pelo menos nesta peixaria, o brasileiro não deixou para a última hora. Eu vim ontem porque tinha o Dia Mundial da Saúde, né? Aí eu dei uma olhada, já estava muito movimentado, aí então daí eu vim hoje, já vim de manhã e estou vindo agora. A gente já vem direto aqui, nós já estamos acostumados a comprar só aqui, né? A gente vem atrás do pintado. Com os ovos de Páscoa, a correria não é diferente. Adultos, jovens e crianças, todos querem garantir o tradicional chocolate. Adriana não fez pesquisa de preço, mas já garantiu os ovos de Páscoa da criançada. Pela falta de tempo, eu acabei vindo em cima da hora sem pesquisa. Normalmente eu pesquiso. Mas ontem eu passei por aqui e vi que eles estavam repondo e trocando os preços. Então o único lugar que eu olhei e pesquisei mesmo foi aqui. Eu pesquiso antes, né, para ver os preços, senão já chega com uma noção do que você vai levar, né? A peixaria do Mercado Municipal de Campo Grande vai abrir amanhã das 6h30 ao meio-dia. E a estrela do momento em Mato Grosso do Sul, o veterinário Fael Cordeiro, finalmente chegou ao estado. Horas antes de pousar no Aeroporto Internacional de Campo Grande, as fãs já lotavam o saguão. Até os políticos locais não resistiram e foram tietar o mais novo milionário do país. Após uma semana do fim do programa, ele pôde comemorar com seus familiares e amigos. A chegada de Fael ao estado foi repleta de emoção e muita expectativa, atraindo fãs e personalidades políticas que evidenciaram a importância do sul-mato-grossense para a divulgação positiva do estado. É importante porque a nossa cidade, o nosso estado demonstrando para todo o Brasil as virtudes de um cidadão de bem e que conquistou o Brasil todo. Sem sombra de dúvida, Aral Moreira se tornou conhecida por muito mais pessoas. E é uma propaganda positiva de uma pessoa que se mostrou cordata durante toda a apresentação e que, pela sua lhaneza, pela sua simpatia, pela sua humildade e pelo cordatismo, ele foi evidenciado e elegeu-se. Sem sombra de dúvida, vai enaltecer Aral Moreira em Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul recebe hoje
chegou junto de seus filhos mais ilustres. Fael, vencedor da edição número 12 do Big Brother Brasil, chegou hoje a Campo Grande, gerando muita emoção e muita alegria, como vocês podem perceber. Finalmente, em solo familiar, o veterinário se deparou com o assédio do público e imprensa e falou sobre a expectativa quanto ao futuro e sobre a saudade de casa. Estou muito feliz por voltar para o meu estado, estou feliz por esse carinho que eu estou recebendo aqui, é um carinho muito grande e eu penso em poder retribuir isso para todo mundo. É uma frase que eu já usei que diz que a gente é responsável por aquilo que a gente cativa e eu me sinto na responsabilidade de poder retribuir esse carinho. Todo mundo está passando para mim, estou feliz. O que eu posso dizer para vocês é que eu estou feliz. Está sendo bem recebido, é o meu estado que eu amo. Estou podendo voltar para minha cidade, Aral Moreira, que é a terra que eu nasci, que é a minha terra natal, que eu também amo mais ainda. Assusta um pouquinho esse assédio? O assédio está sendo um assédio gostoso, eu estou gostando disso, porque até hoje todas as pessoas que vieram até mim vieram só com boas perguntas, sempre me tratando bem, ninguém veio me agredir verbalmente ou perguntar coisas indiscretas. Estou gostando. Você vai voltar para Aral Moreira? Eu vou voltar para Aral Moreira, estou indo hoje para lá. Eu vou aproveitar as oportunidades que a vida está trazendo para mim no momento, mas lá é minha terra, é onde eu nasci, eu vou voltar para lá. Além da emoção das fãs, a recepção foi marcada pelas homenagens preparadas para a chegada da estrela do momento. Para quem conseguiu se aproximar, a alegria foi grande, mas houve ainda quem não teve a mesma sorte. Ele é muito lindo, cara, eu torci muito por ele, é muito emocionante ver ele assim de perto, parece que não é verdade. A passagem foi rápida, já que Fael declarou sentir muita saudade da família e hoje ainda seguiu para sua cidade, Aral Moreira. Para os fãs, fica a imagem do rapaz simples que, com sua simpatia, conquistou um prêmio milionário e muitos admiradores. Já sabe o que fazer com o prêmio? Vou deixar ele guardadinho. Você vai voltar para Aral Moreira? Até o dia que eu precisar gastar ele. E agora você confere os principais destaques do nosso portal, o RBV News, no www.rbvnews.com.br. República de MS, integrantes são denunciados por esquema na Senasa de Campinas. Também nós temos destaque aí a presença do ministro Crivella em Mato Grosso do Sul. Aqui é o governador junto com o ministro Crivella. Além, lógico, da presença do Fael, também nessa matéria que vocês acabaram de assistir. E também aqui uma foto interessante do jogador Ronaldo com o presidente Lula, com o ex-presidente Lula. Outros destaques aqui do nosso site, do nosso portal, ainda em Mato Grosso do Sul, uma imagem bastante interessante hoje, durante a presença do Fael no aeroporto internacional de Campo Grande. O governador André Putinelli virou repórter do RBV News. Aqui pela foto você pode acompanhar o governador segurando o microfone na entrevista que o Fael estava dando para a TV Morena. E o governador foi o nosso repórter, acompanhou a entrevista do Fael e a gente agradece a gentileza do governador André Putinelli de pertencer ao quadro de funcionários especiais aqui do RBV News. Obrigado, hein, governador? Vamos contar com o senhor para as próximas entrevistas que a gente puder, não tiver condições de entrar no saguão aí. Deixa eu ver o que mais nós temos por aqui. Outras matérias com relação ao Fael, você vai acompanhar aqui no nosso portal. Mais matérias do Fael, você vai ver aqui imagens, fotografias, a matéria que a gente acabou de exibir, você pode assistir novamente aqui no nosso portal. Tudo isso aqui no rbvnews.com.br. E o RBV News edição da tarde fica por aqui. Excepcionalmente amanhã, sexta-feira santa, teremos apenas a edição da tarde, a partir das 6 horas. Você fica agora com mais um pouquinho da chegada de Fael em Campo Grande.